Olá pessoal do nosso canal Livros e Café. Vamos agora, dando sequência à apresentação do nosso canal, fazer o primeiro vídeo sobre o conteúdo, né? A respeito do conteúdo desse nosso canal. Vamos falar sobre o nosso primeiro livro. O primeiro livro que eu escolhi para a gente tratar aqui, para a gente conversar um pouco a respeito, para eu apresentá-lo para vocês, foi o livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Não foi o primeiro livro que eu li, a bem da verdade foi um dos últimos livros que eu li, mas é um livro importantíssimo para a literatura. Então vamos ver, o livro de Charles Baudelaire. Quem foi Charles Baudelaire? Foi um poeta e crítico literário francês que viveu em meados do século XIX. Ele nasceu em 1821, morreu em 1867, algo assim. E ele era crítico literário e ele escrevia as poesias dele, e essas poesias ele ao final juntou em um livro que ele intitulou de As Flores do Mal. E esse livro ele tentou algumas vezes publicar, conversava com editores aqui, editores ali, e esses editores muitas vezes saíram da reta, porque viam algum conteúdo reprovável nesse livro do Baudelaire. Mas ao final de contas ele acabou conseguindo no editor lá, e o editor resolveu publicar esse livro, editar e publicar o livro dele. E não ficou barato, porque realmente o livro do Baudelaire ele foi censurado pela justiça da época na França por imoralidade, por ofensa aos bons costumes, e tanto Baudelaire como o editor foram condenados a pagar multas e a republicarem um livro tirando digamos assim, as poesias condenadas pela justiça. E era para evitar isso que muitos editores disseram não para o Baudelaire, quando ele tentou anteriormente, antes de conseguir, tentou várias vezes publicar. O livro, vamos ver aqui algumas coisas. Antes de falar sobre o livro em si, vamos falar um pouquinho mais do Baudelaire. Sim, eu coloquei alguns pontos aqui para eu não esquecer de falar para vocês. Depois que ele morreu, Baudelaire, as pessoas já entendendo melhor a importância dele para a literatura, né? Embora ele já fosse um crítico literário bastante respeitado, as pessoas publicaram algumas... Foi o editor dele, se eu não me engano, mas o que aconteceu? Foi publicado uma obra póstuma chamada O Spleen de Paris. Uma obra póstuma que foram prosas poéticas dele. Não foram poesias, né? Foram prosas poéticas. Então, existe essa obra do Baudelaire também. Mas, digamos assim, a obra magna dele é o livro As Flores do Mal. Um autor americano que influenciou bastante Baudelaire, de quem ele gostava muito, foi o Edgar Allan Poe. Inclusive tem um livro do Edgar Allan Poe chamado Contos de Imaginação e Mistério, e que a publicação, né, da editora Tordesilhas, se eu não me engano é essa editora, traz um prefácio
escrito por Baudelaire sobre a obra de Edgar Allan Poe. E é interessante porque quando nós vamos ver a importância do Edgar Allan Poe, é observada a influência. Aliás, quando a gente vê a importância do Baudelaire, é observada a influência do Edgar Allan Poe na obra dele. Deixa eu ver mais algum ponto aqui sobre o Baudelaire em si. Sobre o Baudelaire é isso aí. Agora vamos ver o livro As Flores do Mal. Algumas pessoas até veem assim, um certo paradoxo nesse nome, né? Nesse título do livro, As Flores do Mal. Flor, mal, não tem nada a ver. Flor tem a ver com o bem, com a beleza. Bem, mal, nada a ver com flor, no primeiro momento, né? No máximo a gente pode imaginar que quando alguém falece, você dá uma coroa de flores, mas isso é para mostrar a sua sensibilidade, né? O luto, o sentimento de pesar em homenagem, né? Que, embora seja um sentimento negativo, ele tem um lado positivo, porque ele é em homenagem a determinada pessoa. Então, quando alguém demonstra o seu luto pelo falecimento de alguém, para os seus parentes, para os seus familiares, isso é visto como algo positivo. Então, às vezes, você ligar a flor com o falecimento de alguém, por mais que seja triste, você ainda pode dizer que há aí uma demonstração positiva de um sentimento de luto que a pessoa compartilha com a família, com os familiares do falecido, aliviando, assim, de certa forma, até onde isso é possível, né, a dor pela perda do ente querido. Então, assim, é o máximo onde eu consigo enxergar a flor, as flores associadas a um acontecimento que é mal, né, no primeiro momento. Claro que para todos nós a morte é uma coisa má. Agora, em exceção de algumas religiões que veem na morte, né, algo muito positivo, eu admito aqui, eu sou cristão, eu acredito sim, logo no céu, né, que existe céu, que existe inferno. Eu acredito nisso, mas ainda assim a morte, ainda vejo ela com sofrimento, né? Eu a vejo como algo negativo para mim, não quero morrer. E acredito que quem esteja me assistindo também seja uma pessoa que não queira morrer. Eu tenho essa esperança, essa convicção. Agora, quando Baudelaire escreve As Flores do Mal, intitula a sua obra com esse nome, né? O que ele quer dizer com flores? O que ele quer dizer com mal? Por que ele junta essas duas palavras tão antagônicas, né, no título do seu livro? Depois de ter lido o livro duas vezes, assim, na sequência, né, eu terminei de ler, depois eu li de novo, eu comecei a pensar nessa questão. Por que ele intitulou esse livro de Flores do Mal? E cheguei à minha conclusão. Né? E assim, o que eu vou falar para vocês é algo que eu não li em lugar nenhum, pelo menos eu não lembro de ter lido isso em lugar nenhum. Nenhuma pessoa deu esse palpite, mas é um palpite que eu dou. Talvez outras pessoas também tenham esse palpite ou tenham acertado, né? Mas de toda forma, se eu estou dizendo honestamente algo que eu vejo, então, sob o ponto de vista subjetivo, eu dizendo a verdade, eu também estou acertando. Mas talvez outras pessoas também tenham pegado, tenham achado, né, o mesmo sentido que eu achei no nome desse livro. Bem, as flores. Por que as flores? Ao intitular As Flores do Mal, e você observa a poesia dele, a gente vê
que é uma poesia muito bem escrita. Você vê você percebe a metrificação, as estrofes, o desenvolvimento das estrofes. A gente percebe a beleza da a beleza da escrita, né, dos textos, a beleza dos versos, sabe? Então, assim, pelo aspecto da construção do texto, a gente vê muita beleza. A gente vê belas rimas, a gente vê uma construção bem feita, metrificada e tal. Né? Ele escolhe palavras fortes. Então, assim, é a parte da aparência, que é uma tradição na poesia francesa. A busca da beleza para você escrever, isso vem desde a antiguidade, desde os gregos, desde Homero, né? Como eu disse, eu estou lendo agora a Ilíada. Desde Homero você observa isso, você percebe a busca, você percebe a beleza, né? Eu não vou dizer que em todas as escolas existe isso, mas isso é muito comum desde o início do estudo da literatura ocidental. Porém, quando ele fala do mal, né, as dores do mal, a que ele relaciona o mal? Aí está a novidade do Baudelaire. E quando a gente vai ver pela tradição, da literatura, ela é muito comum você ver o quê? Qual o conteúdo da poesia? O conteúdo da poesia é o quê? São os ideais. O conteúdo da poesia são as belezas naturais. Mesmo quando fala da realidade, é falada da realidade de uma forma mais objetiva possível, sabe? Então existe essa preocupação, existia muito essa preocupação antes de Baudelaire, de você fazer uma poesia positiva, de fazer uma poesia bonita, não só por fora, mas por dentro. Fazer uma poesia falando do progresso, falando de Deus, falando das virtudes do homem, né? Falando sobre, como eu disse, as belezas naturais. Só que, quando Baudelaire resolveu escrever, ele resolveu fazer o seguinte: ao invés de cantar, né, as belezas, o progresso, o homem, o otimismo, ele resolveu falar sobre assassinato, crueldade, sobre o vinho, sobre os vícios, sobre o ópio, né, sobre até mesmo assim, como é que eu vou dizer, súplicas a Satanás, elogios ao diabo, coisas assim que são tenebrosas, né? Imoralidades, até inclusive imoralidades sexuais. Então o conteúdo da obra do Baudelaire, ela é terrível, na maioria das vezes. Então, na maioria das suas, na grande maioria das suas poesias, o conteúdo dela é pesado. Mas ele escreve de uma maneira muito bonita. Então, assim, as poesias elas são belíssimas por fora, porém, muitas vezes por dentro elas trazem um conteúdo de melancolia, muito negativo, depressão, tédio, fala muito de tédio. O paganismo demoníaco permeia a obra, sabe? Então, assim, esse livro, quando foi lido, ele causou muita reação da sociedade, como eu disse no início, ele foi inclusive condenado pela censura da época, né? A justiça censurou e obrigou a republicação da obra e a pagamento de multa, tanto do editor como do Baudelaire. Sabe, então,
essa é a essa foi a novidade do Baudelaire. Mas qual é a importância disso para a literatura ocidental? A importância foi que o Baudelaire ele significou uma quebra de paradigma. Porque quando, sabe, é mais ou menos assim quando eu falaria assim a teoria da envergadura da vara. Sabe quando uma vara está envergada para um lado e chega uma pessoa e pega a vara e enverga para o outro lado? Foi isso que Baudelaire fez com a tradição muito virtuosa, muito positiva, muito otimista quanto ao conteúdo da poesia. Ele envergou para o outro lado, falando do pessimismo, da melancolia, do tédio, falando dos assassinatos, falando da crueldade, do satanismo e tal. Então ficou uma obra pesada para a época, não imagina. Então, assim, século XIX, meados do século XIX, né? Então, assim, mas como ele envergou a vara para o outro lado, nós podemos dizer que ele foi um precursor de uma escola que veio em seguida, na própria França. E da França se espalhou para o mundo inteiro e mudou drasticamente a literatura ocidental. Que escola foi essa? Ele foi um precursor do simbolismo. No início francês, que teve como estrelas Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, dentre outros. E Maeterlinck, se eu não me engano, Maeterlinck era belga, ou acho que era belga, Maeterlinck. Mas o Baudelaire, ele abriu assim uma frente, ele abriu o flanco na literatura ocidental para o surgimento do simbolismo. E o que foi o simbolismo e por que ele precisou do Baudelaire? Pelo seguinte, veja, antes de Baudelaire, a poesia, a literatura, ela não só tinha a beleza da forma, mas como era importante a beleza do conteúdo. E beleza do conteúdo é uma ela engessa os temas da literatura, ela engessa os temas da poesia. Os, ou a escola simbolista, né, que nós temos como, vamos dizer assim, o seu primeiro grande expoente, o Mallarmé. Agora, se eu não me engano, tem uma obra dele, do Mallarmé, chamado A Tarde de um Fauno. E essa obra é uma das obras capitais dele, que, que apresenta a escola simbolista, né, um simbolismo. Agora, e temos outro também que talvez tenha escrito antes do Mallarmé, mas que fez o seu sucesso e frequentava o Mallarmé, que era o Rimbaud. Talvez tenha sido o mais artista dos simbolistas. Temos o Verlaine também. Eram poetas que frequentavam as terças-feiras, as noites das terças-feiras, na casa do Mallarmé para compartilhar as poesias e as suas opiniões literárias. Foi um grupo famoso, ficou famoso. E qual é a pegada do simbolismo? Né? Por que ele é uma... Por que o simbolismo é uma escola importante? Porque, veja, o simbolismo, ele
quebrou, como eu estava explicando, ele quebrou a, o conteúdo, aquele conteúdo fechado da poesia anterior, a poesia parnasiana, porque a poesia parnasiana, que é a escola anterior, ela não era só uma questão de beleza da forma poética, mas do conteúdo também. E as pessoas, os críticos, eles admitem que Baudelaire era parnasiano. Era, mas era um parnasiano da forma, viu? Porque pelo conteúdo ele era, ao meu ver aqui, era um anti-parnasiano. É um pré-simbolista. Agora, o simbolismo, veja, vem da palavra símbolo. Na, o Baudelaire, quando ele envergou a vara para o outro lado, ao invés de falar do bem, começou a falar do mal, ele abriu um flanco para um outro tipo de poesia, que é aquela poesia subjetiva. É isso que é, vamos dizer assim, a base da poesia simbolista. É o subjetivismo. Não é você falar do bem nem do mal, é falar o que você pensa, é falar o que você quer, é falar aquilo, as suas apreensões, as suas sensações que você tem, é escrever sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Agora, o que acontece também? A questão não é só a subjetividade. Quando você começa a escrever coisas novas, né, como eu acabei de dizer, o paradigma de objetivo passou a ser subjetivo, o que os autores fizeram também? Eles começaram a escrever de forma indireta. Escrever assim, as palavras com significados figurados. Então você vê no simbolismo que as palavras, as expressões, os versos, eles constituem símbolos de um significado indireto que eles estão querendo passar para o leitor, sabe? Então por isso, escola simbolista. Então, assim, ficou uma escola hermética em todos os seus sentidos, né? Primeiro que começam com poucos são os escritores que têm a condição de serem simbolistas, porque isso exige a linguagem figurada exige também um pensamento figurado, uma mente que concebe figuras de linguagem com naturalidade, com a sofisticação da linguagem, porque você está falando uma novidade, então você não vai falar de maneira fácil, você vai falar de maneira sofisticada. Então as pessoas mais cultas é que tinham mais acesso a entender uma poesia simbolista. Então, sabe? Então, assim, você tem hermetismo, você tem figuras de linguagem, muita metáfora, você vê que, por outro lado, quando você coloca o subjetivismo, né, você escreve com subjetivismo, isso não deixa de ser encantador para o leitor. E outros autores, depois daquele círculo do Mallarmé, outros leitores mundo afora, outros autores mundo afora começaram a escrever nesse estilo, começaram a escrever nesse estilo, vamos dizer mesmo, né? Escrevendo as suas próprias apreensões, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, e de forma mais rebuscada, mais sofisticada, e isso ganhou o mundo. O simbolismo ganhou o mundo, e veja que foi uma escola que influencia o mundo até hoje, porque até hoje, como é que os poetas escrevem? É muito comum você ver poetas escreverem o que eles pensam, o que eles acham. Eles não estão hoje em dia mais muito preocupados em colocar um conteúdo
objetivamente consagrado como positivo. Os poetas hoje são mais subjetivos do que nunca. Se bem que não estou diminuindo de forma alguma o círculo de poetas lá do Mallarmé, dos primeiros simbolistas, que eles eram muito sofisticados, escreviam de forma hermética e levavam as suas impressões, o subjetivismo. E isso influenciou a modernidade, né, a atualidade. Vamos dizer assim, o modernismo, né, porque depois do simbolismo, nós temos depois ainda o modernismo. Agora, o simbolismo ele foi tão importante para que hoje os poetas fossem, né, mais livres, como foi Baudelaire para que os simbolistas sentissem a liberdade de escrever as suas impressões pessoais, subjetivas, e se libertarem do paradigma dos temas positivos, né, objetivos, bem vistos da época até então. Sabe? Então o Baudelaire ele foi um divisor de águas para um divisor de águas. Né? Os simbolistas eles levam o Baudelaire como um poeta importante que os influenciou de forma significativa, que abriu um flanco para que eles construíssem, né, e desenvolvessem a escola simbolista na sua poesia. É isso aí, gente. Essa é a importância do Baudelaire, ao meu ver, né, na minha opinião. Eu deixo, evidentemente, aberto aqui o canal nos comentários para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida que eu possa sanar, eu falo. Se vocês tiverem uma ideia diferente, né, uma interpretação diferente do Baudelaire e da influência dele, da importância dele, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou lendo, vou respondendo, né, à medida que a gente for conseguir acompanhar, né, a participação de vocês também. Tá joia? Esse foi o nosso primeiro vídeo, Baudelaire, As Flores do Mal. E, bem, espero fazer um vídeo por semana. Vou ver se eu vou conseguir, né? Tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.